O escritório da construtora Mendonça, localizado no bairro de Boa Viagem, em Recife, já não tinha o mesmo brilho de anos atrás. Rafael observava pela janela panorâmica o movimento da avenida enquanto a chuva fina típica do inverno nordestino batia contra o vidro. O céu cinzento refletia perfeitamente seu estado de espírito depois da reunião com o contador. 3 meses, Rafael. 3 meses é o que temos antes dos credores começarem a executar as dívidas, disse Marcelo, seu contador e amigo de longa data, enquanto organizava uma pilha de documentos sobre a mesa de mogno. Rafael passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que se tornara frequente desde a morte do pai 6 meses atrás, e a subsequente descoberta das dívidas ocultas da empresa. 22 milhões. Como meu pai conseguiu esconder isso de todo mundo por tanto tempo? A pergunta era mais para si mesmo do que para Marcelo. Seu pai sempre foi reservado com as finanças. Nem mesmo Dona Elisa sabia da gravidade da situação, respondeu Marcelo, referindo-se à mãe de Rafael. O celular de Rafael vibrou. Era uma mensagem de Eduardo Almeida, um dos maiores investidores do Nordeste e, coincidentemente, dono da construtora rival. O homem que poderia ser sua salvação ou seu carrasco. Almeida quer me encontrar hoje à noite. No Espetos, às 8, disse Rafael. Isso é bom, não é? Ele deve ter considerado sua proposta. Rafael deu um sorriso seco. Ou quer ver minha cara quando disser que vai comprar a Mendonça por 1/10 do valor. O Espetos Steakhouse, no bairro do Pina, estava lotado como sempre às quintas-feiras. Rafael chegou pontualmente e foi conduzido à mesa reservada, onde Eduardo Almeida já o esperava, um copo de uísque na mão e um sorriso calculista no rosto. Rafael, meu jovem, pontual como sempre, disse Eduardo, levantando-se para um aperto de mão firme. Alto, com cabelos grisalhos estrategicamente cortados e um terno sob medida, Eduardo emanava poder e influência. Após os cumprimentos iniciais e pedidos feitos, Eduardo foi direto ao ponto. Li sua proposta de parceria. Criativa, devo admitir, mas insuficiente. Rafael sentiu o estômago afundar, mas manteve a compostura. O que sugere, então? Tenho uma contraproposta, disse Eduardo, tomando um gole de uísque. Uma fusão completa das empresas. Isso significa o fim da Mendonça como conhecemos, respondeu Rafael, controlando a voz. Nos negócios, sentimentalismo é prejuízo, meu jovem. Mas estou disposto a oferecer algo mais pessoal. Algo que manterá o nome da sua família com dignidade. Rafael inclinou-se, intrigado e apreensivo. Minha filha, Isabela. Ela completou 28 anos e está na hora de se estabelecer. Um casamento entre vocês seria vantajoso para ambas as famílias. A proposta atingiu Rafael como um soco. Ele conhecia Isabela Almeida apenas de vista em eventos sociais. Uma mulher bonita, discreta, que raramente sorria em público. Um casamento arranjado em pleno 2025, Rafael não conseguiu disfarçar o choque. Eduardo sorriu. Prefiro chamar de união estratégica. Isabela já concordou. E antes que pergunte, sim, ela sabe que é para salvar sua empresa. Por que ela aceitaria isso? Minha filha tem suas razões. O importante é que com este casamento suas dívidas desaparecem. A Mendonça continua existindo, sob nova administração compartilhada, é claro, e você mantém seu estilo de vida. Uma troca justa, não acha? Naquele momento o garçom trouxe a picanha, mas Rafael havia perdido completamente o apetite. Quero pensar nisso. Eduardo balançou a cabeça. Não há muito tempo para pensar, meu jovem. Tenho outros investidores interessados nos ativos da Mendonça. Sua resposta até amanhã ao meio-dia. Com isso, Eduardo começou a cortar sua carne como se não tivesse acabado de propor algo que mudaria vidas para sempre. Na manhã seguinte, após uma noite insone, Rafael estava sentado na sala de jantar de sua cobertura no bairro de Casa Forte. O café esfriava na xícara enquanto ele encarava uma foto do pai na parede. A campainha tocou. Era sua mãe, Elisa, que entrou com a expressão preocupada que se tornara permanente desde a viuvez. Você não atendeu minhas ligações, ela disse, beijando-o na testa. Acha que não sei que foi se encontrar com Eduardo Almeida ontem? Ele propôs um casamento, mãe, entre mim e a filha dele. Elisa sentou-se lentamente. Isabela, a advogada? Sim. Em troca, ele assumiria as dívidas e manteria a empresa em funcionamento. E você está considerando isso?
Rafael suspirou profundamente. Que escolha eu tenho? São 300 funcionários, o legado do pai, sua estabilidade financeira. Elisa segurou as mãos do filho. Seu pai nunca iria querer que você se casasse sem amor, Rafael. Papai também nunca iria querer que tudo o que ele construiu fosse a leilão. Rafael levantou-se. Vou ligar para Almeida agora. Do outro lado da cidade, no elegante apartamento de cobertura na Avenida Boa Viagem, Isabela Almeida observava o mar agitado do Recife. A vista privilegiada sempre lhe trouxera paz, mas naquele dia, nem mesmo o horizonte infinito conseguia acalmar seus pensamentos. Então você realmente aceitou, disse Marina, sua melhor amiga desde a faculdade de Direito, sentada no sofá branco da sala espaçosa. Isabela virou-se, seus longos cabelos castanhos, movendo-se com o gesto. Não foi bem uma aceitação. Foi mais uma resignação. Isa, estamos em 2025, não em 1825. Você não precisa se casar para agradar seu pai. Isabela sorriu tristemente. Você não conhece Eduardo Almeida como eu conheço. Para ele, família é mais um de seus ativos. Ela caminhou até a estante onde havia fotos de sua formatura, de viagens internacionais e uma especial com sua mãe falecida. Pegou essa última, passando o dedo sobre o vidro. Desde que mamãe morreu, ele intensificou o controle sobre minha vida. A escolha da faculdade, o escritório onde trabalho, tudo tem a marca dele. Este casamento é apenas o próximo passo lógico. Marina levantou-se indignada. E o que sabe sobre esse Rafael? Além do fato dele estar afundado em dívidas? O suficiente. É filho único como eu. Assumiu os negócios da família após a morte do pai. Tem uma reputação de ser sério e dedicado ao trabalho. Isso não é saber sobre alguém, Isa. É um relatório comercial. Isabela colocou a foto de volta na estante. Ele aceitou a proposta esta manhã. Meu pai acabou de me avisar. Marina aproximou-se da amiga, segurando seus ombros. Ai, quanto a você. Sua vida pessoal, seus sentimentos. Você sabe. Isabela afastou-se, voltando a olhar para o mar. Exatamente por isso aceitei. Tenho 28 anos e nunca consegui me envolver com ninguém. Depois daquele incidente na faculdade, sua voz falhou. Aquilo não foi culpa sua, Isa. Aquele professor era um predador. Não importa mais. O casamento resolve vários problemas de uma vez. Meu pai para de me pressionar, ganho mais autonomia e talvez seja mais fácil com alguém que não espera amor. O telefone de Isabela tocou. Era a secretária de seu pai. Senhorita Almeida, seu pai solicita sua presença no escritório às 14h para a reunião com o senhor Mendonça e o advogado. Ele pede que traga os documentos pessoais conforme solicitado. Estarei lá, respondeu Isabela, desligando em seguida. Na sede do Grupo Almeida, um imponente edifício comercial na Avenida Agamenon Magalhães, Rafael esperava na sala de reuniões. Sua postura era rígida, as mãos ligeiramente suadas. Quando Isabela entrou acompanhada do pai, foi como se o ar da sala mudasse. Ela vestia um terninho azul marinho que contrastava com sua pele clara, os cabelos presos em um coque elegante. Rafael levantou-se automaticamente. Senhor Mendonça, ela cumprimentou formalmente, estendendo a mão. O toque foi breve e impessoal. Senhorita Almeida, respondeu ele, notando como ela evitava contato visual prolongado. Eduardo sorriu, satisfeito. Ótimo! Agora que as apresentações estão feitas, vamos aos negócios. Dr. Santos, por favor, apresente os contratos. O advogado, um senhor de meia idade com óculos de armação fina, distribuiu pastas para todos. Temos aqui 2 documentos. O primeiro é o contrato pré-nupcial, detalhando a fusão empresarial condicionada ao casamento. O segundo é o cronograma das atividades pré-matrimoniais. Rafael folheou o documento, sentindo como se estivesse assinando sua própria sentença. Casamento civil em 1 semana, seguido de cerimônia religiosa e recepção para 300 convidados 2 semanas depois, leu em voz alta. Tempo suficiente para os preparativos essenciais, disse Eduardo. Minha assessora cuidará de tudo. Vocês só precisam aparecer. Isabela permanecia em silêncio, seus olhos fixos nos documentos como se fossem escritos em uma língua estrangeira. Alguma objeção, filha? Perguntou Eduardo, com um tom que não admitia contestação. Não, pai.
respondeu ela mecanicamente. E você, Rafael? Rafael olhou para Isabela, tentando captar algum sinal, alguma emoção que indicasse o que ela realmente pensava. Não encontrou nada além de uma resignação controlada, um espelho de seu próprio sentimento. Nenhuma objeção, respondeu finalmente. Quando todos os documentos foram assinados e carimbados, Eduardo se levantou com um sorriso vitorioso. Bem, agora são oficialmente noivos. Sugiro que jantem juntos esta noite para se conhecerem melhor. Rafael e Isabela se entreolharam, percebendo a estranheza da situação. Estavam prometidos um ao outro, vinculados por contratos e expectativas, mas eram praticamente estranhos. Conheço um restaurante discreto no Derby, sugeriu Rafael quando finalmente ficaram sozinhos na sala. Pode ser, concordou Isabela, sua voz suave, quase um sussurro. Às 8? Às 8, confirmou ele. Enquanto saía do edifício, Rafael pensou no absurdo da situação. Em uma semana estaria casado com uma mulher que mal conhecia, tudo para salvar uma empresa que seu pai havia deixado afundar em dívidas. Era como ser personagem de uma novela mal escrita, exceto que isso era sua vida real. E Isabela? O que a havia levado a aceitar tal arranjo? O que se passava por trás daqueles olhos castanhos que pareciam carregar algum segredo pesado demais para compartilhar? À medida que a noite se aproximava, Rafael se perguntava o que poderia dizer a uma noiva que não havia escolhido, em um jantar que antecedia um casamento sem amor. O Ponte Nova, restaurante localizado no bairro do Derby, era conhecido por sua atmosfera intimista. Mesas bem espaçadas, iluminação suave e uma seleção de vinhos que agradava aos conhecedores mais exigentes de Recife. Rafael chegou primeiro e escolheu uma mesa afastada, próxima à janela que dava para o jardim interno. Enquanto esperava, revisou mentalmente o que sabia sobre Isabela Almeida. Formada com honras pela Faculdade de Direito do Recife, especializada em Direito Empresarial em São Paulo, atualmente sócia júnior no escritório Barros em Associados, um dos mais prestigiados da cidade. 30 minutos de pesquisa na internet haviam fornecido informações profissionais, mas nada pessoal além de algumas fotos em eventos beneficentes, sempre ao lado do pai. Às 8h05, Isabela entrou no restaurante. Havia trocado o terninho formal por um vestido azul marinho simples, mas elegante. Os cabelos agora estavam soltos, emoldurando seu rosto de traços delicados. Sem o ambiente corporativo, parecia mais jovem e vulnerável. Desculpe o atraso, disse ela sentando-se. O trânsito na Agamenon estava caótico. Sem problemas, respondeu Rafael. Cheguei há pouco. Um silêncio constrangedor instalou-se entre eles. O garçom aproximou-se para entregar os cardápios, oferecendo um respiro momentâneo. Recomendo o salmão ao molho de maracujá, comentou Rafael tentando iniciar uma conversa. A especialidade da casa. Sou alérgica a peixe, respondeu Isabela, com um pequeno sorriso apologético. Rafael sentiu o rosto esquentar. Primeira tentativa, primeiro fracasso. Eu não sabia. Como poderia? Há muitas coisas que não sabemos um sobre o outro. Ela fechou o cardápio. Vou pedir o risoto de aspargos. Após fazerem os pedidos e escolherem um vinho, Rafael decidiu ser direto. Acredito que devemos estabelecer algumas expectativas sobre este arranjo. Isabela assentiu, os olhos fixos na taça de vinho que o sommelier acabara de servir. Sim, devemos. Nos casaremos em uma semana no civil e teremos a cerimônia religiosa 2 semanas depois. Seu pai sugeriu que morássemos no apartamento que ele mantém no EDF, Atlântico em Boa Viagem. Aquele apartamento pertencia à minha mãe, comentou Isabela, um tom de emoção colorindo sua voz pela primeira vez. Ela o decorou pessoalmente. Rafael notou a mudança. Se preferir outro lugar? Não, está tudo bem. O apartamento é espaçoso e bem localizado. Ela tomou um gole de vinho. Quanto ao resto do arranjo, quais são suas expectativas? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Primeiro quero que saiba que respeito você, Isabela. Este não é o caminho que escolhi para minha vida, assim como imagino que não seja o que você planejou para a sua. Mas já que estamos nesta situação, podemos ao menos tentar torná-la civilizada. Os olhos dela encontraram os dele pela primeira vez naquela noite, avaliando a sinceridade de suas palavras. Civilizada.
repetiu ela. Sim, podemos fazer isso. O garçom trouxe os pratos, interrompendo novamente o diálogo. Comeram em silêncio por alguns minutos, até que Rafael reuniu coragem para fazer a pergunta que o incomodava. Por que você aceitou este casamento, Isabela? Seu pai mencionou que você concordou antes mesmo de me consultar. Ela pousou o garfo delicadamente no prato. Tenho minhas razões. Assim como você, tem as suas, que envolvem salvar a empresa da sua família. É só isso que vai me dizer? Um suspiro escapou dos lábios dela. Por enquanto, sim. Talvez com o tempo, quando houver mais confiança entre nós. Rafael assentiu, respeitando a reserva dela, embora sentisse uma pontada de frustração. Como construir algo, mesmo que fosse apenas uma convivência pacífica, com alguém tão fechada? E você? Perguntou ela subitamente. O que aconteceu com a construtora Mendonça para chegar a este ponto? Foi a vez de Rafael se surpreender com a pergunta direta. Meu pai ocultou dívidas por anos. Descobri apenas após sua morte, quando assumi o controle. O império que pensei ter herdado era, na verdade, um castelo de cartas prestes a desmoronar. E agora você sacrifica sua liberdade pessoal para manter esse castelo em pé. Não era uma pergunta, mas uma constatação dita sem julgamento. 300 funcionários dependem da Mendonça. Famílias inteiras. Não podia simplesmente deixar tudo ir à falência. Algo mudou no olhar de Isabela. Uma compreensão silenciosa. Nobre da sua parte, ela disse. E pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuíno, embora fugaz. Ao final do jantar, quando saíram para a calçada úmida pela garoa fina que caía, um clima diferente pairava entre eles. Não eram amigos nem mesmo conhecidos próximos, mas havia um entendimento mútuo de que estavam juntos naquela situação improvável. Posso levá-la para casa? Ofereceu Rafael. Obrigada, mas meu motorista está esperando, respondeu ela apontando para um sedã preto, estacionado do outro lado da rua. Antes de se despedirem, ela hesitou. Rafael, independentemente de como chegamos a essa situação, espero que possamos respeitar um ao outro. É o mínimo que podemos fazer, concordou ele. Ela estendeu a mão formalmente, como fizera na reunião. Desta vez, Rafael segurou-a por um momento a mais, buscando transmitir uma segurança que não sabia se realmente sentia. A semana seguinte passou como um borrão para Rafael. Reuniões com advogados, assinatura de documentos, transferências bancárias e, como prometido, as dívidas da construtora Mendonça começaram a desaparecer magicamente dos registros financeiros. Eduardo Almeida cumpria sua parte no acordo com impressionante eficiência. Enquanto isso, notícias sobre o iminente casamento do herdeiro da construtora Mendonça com a filha do magnata Eduardo Almeida circulavam nos cadernos sociais e sites de notícias locais. União de titãs do mercado imobiliário era como a colunista do Diário de Pernambuco descrevia o enlace, especulando sobre as implicações financeiras da união das famílias. Na manhã da cerimônia civil, Rafael acordou com uma sensação estranha no peito. Não era arrependimento, nem exatamente ansiedade, mas uma certeza desconfortável de que estava cruzando um limiar sem volta. Vestiu-se com esmero, terno azul marinho sob medida, gravata de seda em tom mais claro, abotoaduras de prata que haviam pertencido ao avô. Sua mãe entrou no quarto quando ele ajustava a gravata frente ao espelho. Nunca imaginei que veria meu filho se casar assim, disse Elisa, ajudando-o com a gravata. Havia tristeza em seus olhos, mas também resignação. Eu sei, mãe. Não é o que sonhamos, respondeu Rafael. E Isabela, como ela está com tudo isso? Rafael hesitou. Reservada, educada, difícil dizer o que realmente pensa. Elisa segurou o rosto do filho entre as mãos. Lembre-se do que seu pai sempre dizia. Às vezes, as melhores coisas da vida nascem nos lugares mais improváveis. Rafael sorriu, sem acreditar completamente naquelas palavras de conforto. O cartório no bairro da Madalena estava praticamente vazio naquela segunda-feira chuvosa. Apenas as testemunhas necessárias, os pais dos noivos e 2 seguranças contratados por Eduardo para manter eventuais jornalistas afastados. Isabela chegou pontualmente, vestindo um conjunto de saia e blazer branco, elegante, mas discreto. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, e a maquiagem suave destacava mais ainda seus olhos expressivos, que pareciam inquietos.
Quando seus olhares se encontraram, Rafael percebeu que ela estava tão desconfortável quanto ele. Naquele momento, sentiu uma estranha conexão. Eram dois desconhecidos unidos por circunstâncias que não haviam escolhido, prestes a jurar fidelidade um ao outro perante a lei. A cerimônia foi breve e formal. Assinaram os documentos, trocaram alianças simples de ouro branco e ouviram o tabelião declarar que agora estavam oficialmente casados. Não houve beijo, apenas um abraço rápido e constrangido. Eduardo Almeida sorria como se tivesse acabado de fechar o negócio do século, o que de certa forma havia feito. Já Elisa abraçou Isabela demoradamente, sussurrando algo que fez os olhos da jovem brilharem momentaneamente. Um almoço para celebrar? Sugeriu Eduardo, já conduzindo todos para a saída. Na verdade, pai, interrompeu Isabela com uma firmeza surpreendente. Rafael e eu decidimos almoçar sozinhos hoje, se não se importa. Eduardo pareceu brevemente contrariado, mas depois sorriu. Claro, filha, vocês são casados agora, precisam de seu espaço. Rafael olhou para Isabela surpreso com a iniciativa. Ela não haviam combinado nada do tipo. Quando finalmente ficaram sozinhos dentro do carro de Rafael, ele perguntou, então, para onde vamos almoçar? Na verdade, respondeu Isabela, ajustando nervosamente a alça da bolsa. Eu só queria escapar daquele almoço. Não precisamos realmente ir a lugar algum. Rafael sorriu, sentindo pela primeira vez uma genuína simpatia por aquela mulher que agora era sua esposa no papel. Também não estou com vontade de fingir normalidade em um restaurante. Podemos... Ela hesitou como se medisse as palavras. Ir até o apartamento? Já transferi algumas coisas para lá e gostaria de mostrar a você. Claro, concordou Rafael ligando o carro. O edifício Atlântico na Avenida Boa Viagem era um dos mais luxuosos do Recife. O apartamento ocupava todo o penúltimo andar, com vista privilegiada para o mar. Quando entraram, Rafael foi imediatamente impactado pela decoração elegante e aconchegante. Tons neutros, móveis de linhas limpas, obras de arte originais nas paredes. Sua mãe tinha bom gosto, comentou ele observando o ambiente. Ela era designer de interiores, explicou Isabela, movendo-se pelo espaço com familiaridade. Este foi seu último projeto antes de adoecer. Havia uma dor contida naquela informação que fez Rafael querer saber mais, mas ele conteve a curiosidade. Em vez disso, seguiu Isabela enquanto ela mostrava os cômodos. 3 suítes, escritório, sala de estar, sala de jantar, cozinha gourmet e uma varanda que circundava todo o apartamento. E este, disse ela abrindo a porta da suíte principal, era o quarto dos meus pais. Mandei trocar todos os móveis e a decoração por razões óbvias. O quarto era amplo, com uma cama king size, vestidor e banheiro privativo. A decoração era mais masculina, com tons de azul e cinza. Na cômoda, Rafael notou uma única fotografia, Isabela criança, ao lado da mãe. É a única coisa que mantive, disse ela, notando o olhar dele. Espero que não se importe. De forma alguma, respondeu Rafael. É sua casa também. Um silêncio desconfortável seguiu-se, enquanto ambos contemplavam a realidade que agora compartilhavam. Finalmente, Isabela pigarreou. Mandei preparar o quarto de hóspedes para você, disse ela, não encontrando os olhos dele. Pelo menos por enquanto. Rafael sentiu um misto de alívio e algo mais que não conseguiu identificar. Obrigado. Acho que é melhor assim, até nos conhecermos melhor. Ela assentiu, visivelmente aliviada. Eu pedi ao serviço de buffet para deixar algo preparado na geladeira. Quer almoçar? Sentados à mesa da cozinha, comendo uma refeição simples de salada e filé grelhado, Rafael observou sua nova esposa. Havia uma tensão permanente em seus ombros, como se ela estivesse sempre em guarda. Contudo, nos breves momentos em que se distraía, quando olhava pela janela para o mar ou quando falava sobre seu trabalho no escritório de advocacia, Rafael vislumbrava uma pessoa diferente, mais vivaz, mais genuína. Quando você se muda oficialmente? Perguntou ela. Posso trazer minhas coisas amanhã, se estiver tudo bem para você. Claro, concordou Isabela. E quanto à cerimônia religiosa? 2 semanas, completou Rafael. Seu pai já contratou a assessora de eventos mais cara do Recife. Pelo que ouvi, vai ser o casamento do ano. Um suspiro escapou dos lábios dela. Típico do meu pai.
transformar tudo em um espetáculo. Podemos encarar como uma grande peça de teatro, sugeriu Rafael, tentando aliviar o clima. Nós somos os atores principais, apenas seguindo um roteiro. Para sua surpresa, Isabela riu, um som genuíno e inesperado que transformou seu rosto. Uma analogia apropriada. E depois que o espetáculo acabar, teremos que viver com as consequências da performance. Aquele comentário trouxe de volta a realidade da situação. Não era apenas uma cerimônia que precisavam enfrentar, mas uma vida inteira de convivência. Isabela, disse Rafael seriamente, quero que saiba que, independentemente das circunstâncias que nos trouxeram até aqui, pretendo respeitar você e fazer o possível para que essa convivência seja, no mínimo, amigável. Ela o estudou por um momento, seus olhos castanhos perscrutando como se buscassem sinais de falsidade. Finalmente assentiu. Eu também, Rafael. Não escolhemos isso, mas podemos escolher como lidar com a situação. Quando Rafael deixou o apartamento naquela tarde, levava consigo uma chave, não apenas do imóvel, mas simbolicamente de uma nova fase de sua vida. Uma vida compartilhada com uma mulher que era praticamente uma estranha, unida a ele por contratos e interesses familiares, mas não por sentimentos. No elevador, lembrou-se das palavras da mãe. Às vezes, as melhores coisas da vida nascem nos lugares mais improváveis. Balançou a cabeça, afastando o pensamento. Este casamento era um negócio, nada mais. Não havia espaço para romantismo ou ilusões. Mal sabia ele que, em 2 semanas, na noite de núpcias após o casamento religioso, uma revelação mudaria completamente sua percepção sobre Isabela Almeida Mendonça, agora sua esposa perante a lei e, em breve, perante a sociedade. O Mosteiro de São Bento, uma das construções mais antigas e imponentes do Recife, resplandecia naquela tarde de sábado. Arranjos de lírios brancos e orquídeas decoravam o caminho até o altar, e mais de 200 convidados aguardavam a entrada da noiva. A elite empresarial, política e social de Pernambuco estava presente, mais interessada nas conexões que poderiam fazer do que na união em si. No pequeno escritório adaptado como sala do noivo, Rafael ajustava a gravata borboleta de seu smoking. O reflexo no espelho mostrava um homem elegante e composto, mas seus olhos revelavam a tensão interior. Nervoso? Perguntou Marcelo, seu amigo e padrinho, entregando-lhe um copo de uísque. Não exatamente, respondeu Rafael, aceitando a bebida. É mais uma sensação de irrealidade, como se eu estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Marcelo sentou-se na cadeira próxima. As coisas entre vocês melhoraram nessas 2 semanas? Desde que assinara os papéis no cartório, Rafael havia se mudado para o apartamento em Boa Viagem. A convivência com Isabela era cordial, mas distante. Compartilhavam o café da manhã em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos, e raramente se viam durante o dia devido aos compromissos profissionais. As noites eram passadas em quartos separados, como haviam acordado. Estamos nos conhecendo, respondeu Rafael vagamente. Ela é diferente do que eu esperava. Como assim? Rafael hesitou, não sabendo exatamente como explicar. Isabela tem 2 versões. A que todos conhecem. Fria, contida, quase robótica. E outra que raramente deixa transparecer. Inteligente, observadora, com um senso de humor sutil que surge quando menos se espera. Você está começando a gostar dela, concluiu Marcelo, não como uma pergunta, mas uma constatação. Estou começando a respeitá-la, corrigiu Rafael. Há uma diferença. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era o pai de Isabela. 5 minutos, Rafael, anunciou Eduardo, impecável em seu terno escuro. Está pronto para o grande momento? A maneira como ele disse grande momento, como se fosse o fechamento de um contrato milionário, irritou Rafael profundamente. Mas ele apenas assentiu, esvaziando o copo de uísque. Perfeito. Ah, e caso esteja se perguntando, Isabela está deslumbrante. Valeu cada centavo daquele vestido de Paris. Após Eduardo sair, Marcelo comentou. Como alguém consegue ser tão insensível falando da própria filha? Rafael não respondeu. Estava ocupado demais tentando afastar o pensamento de que, dentro de algumas horas, teria que enfrentar a noite de núpcias, uma tradição que se tornava particularmente complicada, dadas as circunstâncias de seu casamento. Na sala da noiva, do outro lado do mosteiro,
Isabela estava sentada diante do espelho enquanto a maquiadora dava os últimos retoques. O vestido de alta costura, um Givenchy exclusivo em renda francesa, caía como uma segunda pele, destacando sua silhueta elegante. "Você está linda, Isa", comentou Marina ajustando o véu. "Se eu não soubesse, diria que é uma noiva apaixonada." Isabela forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. "São anos de prática em eventos sociais. Meu pai sempre dizia que um Almeida nunca demonstra fraqueza em público." "E como estão as coisas com Rafael? 2 semanas morando juntos?" "Civilizadas", respondeu Isabela, escolhendo cuidadosamente a palavra. "Ele é gentil, respeitoso, não tenta forçar intimidade." Marina sentou-se ao lado da amiga. "E hoje à noite?" A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Isabela sentiu o estômago contrair. "Não sei", admitiu em voz baixa. "Não conversamos sobre isso." "Isa", Marina segurou suas mãos, "se você não estiver pronta..." "Estou casada, Marina, no papel pelo menos, e depois de hoje, aos olhos da sociedade e da igreja." Isabela respirou fundo. "Rafael e eu temos um acordo. Respeito mútuo. O resto acontecerá quando tiver que acontecer." A porta abriu-se e Eduardo Almeida entrou, interrompendo a conversa. Seus olhos avaliaram a filha com aprovação clínica. "Perfeito", declarou. "Os Valença acabaram de chegar. Aquela concessão portuária que estamos negociando depende das impressões dessa noite." Isabela trocou um olhar significativo com Marina. Até mesmo no dia do casamento da filha, Eduardo pensava em negócios. 5 minutos, ele anunciou antes de sair. "O Recife inteiro está esperando." Quando a marcha nupcial começou, Rafael estava no altar observando o corredor central da igreja. A primeira visão de Isabela, caminhando de braço dado com o pai, fez com que ele prendesse a respiração involuntariamente. Ela estava realmente deslumbrante, como uma aparição em branco e pérolas, o rosto parcialmente oculto pelo véu delicado. Enquanto caminhava em direção ao altar, Isabela mantinha um sorriso sereno, como se estivesse completamente à vontade. Apenas Rafael, que começava a conhecê-la melhor, notou a tensão em seus ombros e o modo como seus dedos apertavam o buquê com força desnecessária. A cerimônia transcorreu como ensaiada. Votos tradicionais, troca de alianças, o beijo casto que selou a união perante os convidados. Flashes de câmeras fotográficas disparavam continuamente, registrando cada momento para as colunas sociais. A recepção, realizada no luxuoso salão do Hotel Internacional do Recife, o casal recém-casado dançou a valsa tradicional, movendo-se com graciosidade estudada. Rafael conduzia Isabela com firmeza, enquanto ela seguia seus passos perfeitamente. "Você dança bem", comentou ele em voz baixa. 15 anos de aulas de balé", respondeu ela, com um sorriso para as câmeras. "Imposição do meu pai, claro. Um Almeida deve saber se portar em sociedade." Havia uma amargura velada naquelas palavras que fez Rafael apertar levemente sua mão em um gesto de solidariedade silenciosa. À medida que a noite avançava, o casal circulava entre os convidados, trocando sorrisos e agradecimentos. Para o mundo exterior, pareciam felizes e apaixonados, o poder do teatro social que ambos dominavam. "Já percebeu como a maioria desses convidados são associados de negócios do seu pai?" observou Rafael discretamente, enquanto pegavam taças de champanhe. "E alguns dos seus também", respondeu Isabela. "Este casamento é uma fusão corporativa disfarçada de festa. Olhe ali. O secretário de Desenvolvimento Urbano está conversando com seu sócio, provavelmente sobre o novo projeto no Cabo." Rafael sorriu genuinamente pela primeira vez naquela noite. "Estou impressionado. Você faz sua lição de casa. Sou advogada empresarial, lembra? Conheço todos os projetos importantes da cidade." Naquele momento, Eduardo aproximou-se com um homem de meia idade. "Minha filha, Rafael, quero apresentar Hans Müller, da incorporadora alemã Baugroup. Eles estão interessados em investir no Nordeste." Os sorrisos profissionais retornaram imediatamente aos rostos do casal. O breve momento de cumplicidade, interrompido pelos negócios, como parecia ser a regra em suas vidas. Eram quase 2 da manhã quando finalmente deixaram a festa, ainda em pleno andamento. O carro que os levaria para a lua de mel,
Um final de semana em Fernando de Noronha. Tudo o que podiam se permitir dado o volume de trabalho de ambos, estava decorado com flores e fitas. Durante o trajeto até o apartamento, onde passariam a noite antes do voo matinal, um silêncio pesado instalou-se entre eles. A realidade da noite de núpcias pairava no ar como uma presença quase física. O apartamento estava silencioso quando entraram. Alguém, provavelmente a governanta contratada por Eduardo, havia deixado velas aromáticas acesas e uma garrafa de champanhe em um balde de gelo sobre a mesa de centro. O quarto principal tinha a cama decorada com pétalas de rosas vermelhas. Um clichê romântico que pareceu estranhamente deslocado, dada a natureza de seu casamento. Parece que alguém se esforçou para criar um clima, comentou Rafael, tentando aliviar a tensão com humor. Isabela deu um sorriso fraco. Provavelmente ideia da assessora do meu pai. Ela pensa em tudo. Ambos permaneceram na sala, desconfortavelmente conscientes do inevitável. Rafael soltou a gravata borboleta e serviu 2 taças de champanhe, oferecendo uma a Isabela. Ao nosso casamento, brindou ele, que não foi como imaginamos, mas talvez possa se tornar algo suportável. Ela riu levemente. Um brinde incomum, mas apropriado. Beberam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rafael observou como Isabela parecia frágil naquele momento, diferente da mulher confiante que havia visto durante a cerimônia. Seu rosto, agora livre da maquiagem pesada e do sorriso social, mostrava uma vulnerabilidade que o tocou de forma inesperada. Isabela, começou ele deixando a taça na mesa. Sobre esta noite, quero que saiba que não tenho expectativas. Podemos simplesmente dormir, se preferir. Ela o encarou surpresa com a declaração. É nossa noite de núpcias, Rafael. É o que se espera. Eu não me importo com o que se espera. Importo-me com o que você quer. Ele aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. Este casamento começou como um acordo de negócios. E eu entenderei perfeitamente se você quiser que continue assim. Isabela pousou sua taça ao lado da dele e respirou fundo, como se reunisse coragem. Há algo que você precisa saber sobre mim, disse ela finalmente, a voz baixa e controlada. Algo que pode afetar suas expectativas. Rafael esperou, dando-lhe espaço para continuar. Eu nunca... Ela hesitou, desviando o olhar. Nunca estive com ninguém antes, desse jeito. A confissão pairou no ar entre eles. Rafael sentiu uma onda de surpresa, seguida por uma compreensão mais profunda da mulher à sua frente. Você está me dizendo que é... Sim, ela confirmou, antes que ele completasse a frase. Isso te incomoda? Rafael balançou a cabeça lentamente. Não, claro que não. Apenas me surpreende. Você é linda, inteligente, bem-sucedida. Assumir que você tivesse experiência? Ela sorriu tristemente. A maioria das pessoas assume isso. Na verdade, poucas pessoas realmente me conhecem além da superfície, Rafael. Ele assentiu, compreendendo. Por isso você aceitou este casamento. Não foi apenas pela pressão do seu pai, foi? Parcialmente, admitiu ela. Tenho 28 anos e nunca consegui me conectar com alguém. Depois do que aconteceu na faculdade... O que aconteceu? Perguntou Rafael suavemente. Isabela caminhou até a janela, olhando para o mar escuro além da avenida. Por um momento, Rafael achou que ela não responderia, mas então sua voz veio, quase um sussurro. Meu professor orientador. Ele era respeitado, carismático, todos o admiravam. Ele mostrou interesse pelo meu trabalho, ofereceu orientação especial. Ela fez uma pausa. Um dia, em seu escritório, ele me atacou. Consegui escapar antes que algo pior acontecesse, mas o dano já estava feito. Rafael sentiu uma onda de raiva surgir. Ele foi punido? Meu pai cuidou disso, respondeu Isabela, ainda de costas para ele. Não publicamente. Seria um escândalo desnecessário, ele disse. Mas o professor foi convidado a deixar a universidade e nunca mais conseguiu trabalho em Pernambuco. Desde então não consigo confiar. Tentei alguns relacionamentos, mas sempre que chegava num certo ponto eu travava. Ela finalmente virou-se para encará-lo. É patético, eu sei. Não, disse Rafael firmemente aproximando-se. Não é patético. É compreensível.
e corajoso da sua parte me contar. Isabela o estudou, como se procurasse sinais de falsidade em suas palavras. Então, sobre a noite de núpcias, como eu disse, interrompeu Rafael, não tenho expectativas. Este casamento já começou de forma não convencional. Podemos estabelecer nossas próprias regras. O alívio no rosto dela foi visível, seguido por algo que Rafael não esperava. Gratidão. Obrigada, disse ela simplesmente. Por entender. Rafael sorriu levemente. Acho que estamos começando a nos conhecer de verdade agora, não é? Ele estendeu a mão, um gesto de paz e compreensão. Após um momento de hesitação, Isabela aceitou-a. Suas mãos se conectaram, não como um casal apaixonado, mas como dois indivíduos estabelecendo uma trégua, talvez o início de uma verdadeira parceria. Eu gostaria de tentar, disse Isabela subitamente, surpreendendo a ambos com suas palavras. Não esta noite, talvez, mas eventualmente. Com você, me sinto segura de alguma forma. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado e possibilidades. Rafael sentiu algo despertar dentro dele. Não desejo, embora Isabela fosse indubitavelmente atraente, mas um sentimento protetor, quase ternura. Temos tempo, respondeu ele. Podemos ir no seu ritmo, sem pressão. Naquela noite, deitaram-se na mesma cama pela primeira vez. Ela em uma camisola elegante, ele em calças de pijama e camiseta. Mantiveram uma distância respeitosa, mas o abismo emocional entre eles parecia ter diminuído consideravelmente. Boa noite, Isabela, disse Rafael apagando a luz do abajur. Boa noite, Rafael, respondeu ela, sua voz suave na escuridão. Enquanto olhava para o teto, Rafael percebeu que algo fundamental havia mudado. O que começara como um mero acordo de negócios tornara-se mais complexo. Isabela não era mais apenas a filha distante de Eduardo Almeida, mas uma mulher com cicatrizes emocionais profundas, que havia escolhido confiar nele, talvez a primeira pessoa em muito tempo a quem ela se abrira verdadeiramente. E com essa confiança vinha uma responsabilidade que Rafael não esperava assumir, mas que, surpreendentemente, não o incomodava. Ao seu lado, Isabela dormia profundamente, seu rosto relaxado pela primeira vez desde que a conhecera. Mesmo no escuro, Rafael podia discernir seus traços delicados, a vulnerabilidade que ela tão cuidadosamente escondia durante o dia. Talvez, pensou ele antes de adormecer, minha mãe estivesse certa sobre as coisas boas nascendo nos lugares mais improváveis. No dia seguinte, enquanto o avião decolava rumo a Fernando de Noronha, Rafael e Isabela não eram mais completos estranhos forçados a um casamento de conveniência. Eram dois sobreviventes, cada um com suas próprias feridas, começando a construir algo que nenhum deles havia antecipado. Uma conexão genuína, baseada não em paixão ou conveniência, mas em compreensão mútua e respeito. A lua de mel, que ambos haviam temido como uma performance social desconfortável, agora parecia oferecer uma oportunidade inesperada, a chance de conhecerem um ao outro longe dos olhares da sociedade recifense e das expectativas de Eduardo Almeida. Uma chance de descobrir se esse casamento sem amor poderia se transformar em algo mais. Fernando de Noronha recebia os recém-casados com seu característico esplendor natural. O céu de um azul intenso, as águas cristalinas em tons de turquesa e a vegetação exuberante formavam um cenário que contrastava dramaticamente com a formalidade da vida que haviam deixado no continente. A pousada exclusiva, reservada por Eduardo Almeida, oferecia chalés privados com vista para o mar. A cama king size estava decorada com flores tropicais, e uma cesta de frutas frescas aguardava sobre a mesa de centro. Na varanda, uma pequena piscina de borda infinita parecia se fundir ao oceano à distância. Seu pai não economizou, comentou Rafael, observando o luxo discreto do lugar, enquanto o funcionário da pousada finalizava o check-in e se retirava. Aparências, respondeu Isabela, abrindo as portas de vidro para a varanda. Não seria aceitável que a filha de Eduardo Almeida tivesse uma lua de mel comum. A brisa marinha agitou seus cabelos enquanto ela observava o horizonte. Vestida com um vestido leve de algodão, Isabela parecia mais jovem e relaxada, longe da advogada formal ou da socialite impecável que Rafael conhecera em Recife. Bom,
Não vamos desperdiçar a vista, sugeriu Rafael, juntando-se a ela na varanda. O que você gostaria de fazer primeiro? Isabela olhou-o com uma expressão quase tímida. Na verdade, faz anos que não venho a Noronha. Gostaria de ir à Praia do Sancho, se não se importar. A simplicidade do pedido surpreendeu Rafael. De alguma forma, esperava que ela sugerisse algo mais sofisticado, como um almoço em um restaurante caro ou um passeio de barco privativo. Essa Isabela que queria simplesmente visitar uma praia pública era nova para ele. Claro, concordou ele com um sorriso. Dizem que é uma das mais bonitas do Brasil. Meia hora depois, caminhavam pela trilha que levava à famosa praia. Isabela havia trocado o vestido por shorts, camiseta e um chapéu de palha, enquanto Rafael vestia bermuda e camisa leve. Pareciam um casal comum em férias, não os herdeiros de dois impérios empresariais. A descida pelas escadas íngremes que davam acesso à praia exigiu concentração. Em um trecho particularmente estreito, Rafael estendeu a mão instintivamente para ajudar Isabela. Ela hesitou por um momento, mas aceitou o apoio. Foi um toque breve, prático, mas de alguma forma significativo. O primeiro contato espontâneo entre eles. Quando finalmente alcançaram a areia, o espetáculo da Praia do Sancho se revelou em toda sua magnitude. A pequena enseada cercada por falésias verdejantes, a areia branca e fina, as águas transparentes em degradê de azuis. É incrível, murmurou Isabela, observando a paisagem. Encontraram um lugar para estender as toalhas, não muito longe da água. Ao redor, outras pessoas aproveitavam o dia. Famílias com crianças, casais, grupos de amigos. Ninguém prestava atenção especial aos recém-casados, o que era exatamente o que ambos desejavam. Acho que esta é a primeira vez que fazemos algo normal juntos, observou Rafael enquanto aplicava protetor solar nos braços. Como assim? Perguntou Isabela, ajustando o chapéu. Bem, até agora tudo que fizemos juntos foi assinar papéis, comparecer a reuniões, jantar em restaurantes caros e protagonizar um casamento para 200 convidados. Isso, ele gesticulou para a praia, é o tipo de coisa que pessoas comuns fazem. Isabela sorriu e Rafael notou como ela raramente sorria de verdade em Recife. Tem razão. É agradável. Então a advogada workaholic sabe nadar? Provocou Rafael gentilmente. Melhor do que você imagina, respondeu ela, levantando-se. Vamos! Para a surpresa de Rafael, Isabela era realmente uma excelente nadadora. Enquanto ele se contentava em ficar onde podia tocar o fundo, ela aventurava-se mais longe, movendo-se com graça entre as ondas suaves. Havia uma liberdade em seus movimentos que contrastava com sua habitual contenção. Minha mãe me ensinou a nadar, explicou ela quando retornou, sentando-se na toalha ao lado dele. Vínhamos muito a Noronha quando eu era criança, antes dela adoecer. Você sente falta dela? Não era uma pergunta, mas Isabela respondeu mesmo assim. Todos os dias ela era o oposto do meu pai. Gentil, criativa, mais preocupada com pessoas do que com negócios. Ela fez uma pausa olhando para o mar. Ela teria odiado este casamento arranjado. E o que ela teria sugerido como alternativa? Isabela pensou por um momento. Ela teria me dito para seguir meu coração. Não importa as consequências. Um sorriso triste tocou seus lábios. Mas também nunca conheceu a sensação de não saber para onde seu coração aponta. A vulnerabilidade daquela confissão tocou Rafael profundamente. Acho que todos nos sentimos perdidos às vezes, ofereceu ele. Eu certamente me senti assim quando descobri a situação da empresa após a morte do meu pai. Isabela olhou para ele com interesse genuíno. Você nunca me contou os detalhes. Como foi? A pergunta era pessoal, mas Rafael percebeu que queria compartilhar, algo raro para ele, que sempre mantivera uma barreira profissional em todos os relacionamentos desde a morte do pai. Foi como descobrir que vivia em uma casa de cartas. De fora, tudo parecia sólido. Meu pai era respeitado, a empresa parecia próspera. Então, em uma semana, comecei a receber ligações de bancos, de fornecedores. Descobri que ele vinha tomando empréstimos para cobrir outros empréstimos, atrasando pagamentos, maquiando balanços. Por que ele faria isso? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto habitual quando estava perturbado. O mercado imobiliário sofreu muito com a última crise econômica. Acho que ele não queria admitir
que estava em dificuldades. Não queria preocupar minha mãe ou parecer um fracasso. Então começou a tomar atalhos, provavelmente pensando que seria temporário, até que os negócios melhorassem. Mas não melhoraram, concluiu Isabela. Não. E quando ele faleceu repentinamente, todos os esquemas vieram à tona. De um dia para o outro, me vi com uma empresa à beira da falência, 300 funcionários dependendo de mim, e uma mãe que acabara de perder o marido e não fazia ideia da gravidade da situação financeira. Isabela observou-o por um momento. É por isso que você aceitou o acordo do meu pai. Não foi apenas pela empresa, foi pela sua mãe também. Ela já havia perdido o marido, disse Rafael simplesmente. Não podia deixá-la perder tudo o mais. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som das ondas quebrando suavemente na areia. Era estranho como, longe de Recife e das pressões cotidianas, conseguiam conversar de forma mais autêntica. O dia passou tranquilamente, entre banhos de mar, caminhadas pela praia e um almoço simples em um restaurante à beira-mar. Para qualquer observador, pareceriam apenas mais um casal aproveitando a lua de mel, talvez um pouco mais reservado que a maioria. De volta ao chalé, quando o sol começava a se pôr, Rafael encontrou Isabela na varanda, observando o horizonte em chamas. Obrigada pelo dia de hoje, disse ela sem se virar. Foi normal. De um jeito bom. Rafael apoiou-se no parapeito ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Também gostei. Acho que precisávamos disso. Um momento sem pressões, sem performances. Sem meu pai por perto, acrescentou ela com um leve sorriso. Isso também, concordou Rafael, retribuindo o sorriso. O sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. A luz dourada iluminava o rosto de Isabela, destacando seu perfil delicado. Rafael percebeu que estava olhando para ela mais tempo do que seria apropriado e desviou o olhar, subitamente consciente de um sentimento que não conseguia nomear. Vou tomar um banho, anunciou ela, quebrando o momento. Reservei mesa para jantarmos no restaurante da pousada às 8, se estiver tudo bem para você. Claro, respondeu ele. Vou dar uma caminhada na praia enquanto isso. Sozinho na areia, observando as primeiras estrelas surgirem no céu que escurecia, Rafael refletia sobre o dia que haviam compartilhado. Era estranho como, em menos de 24 horas em Fernando de Noronha, havia conhecido mais sobre Isabela do que nas semanas anteriores em Recife. A mulher distante e formal começava a revelar outras facetas. Vulnerabilidade, sim, mas também força, inteligência e uma sensibilidade que ela raramente deixava transparecer. Rafael se perguntou quantas outras camadas existiam por baixo da superfície cuidadosamente construída. E, mais importante, se perguntou por que estava tão interessado em descobri-las. A lua de mel transcorreu de forma surpreendentemente agradável. Passavam os dias explorando as praias e trilhas da ilha, conversando mais abertamente sobre suas vidas, compartilhando refeições simples em restaurantes locais, em vez dos estabelecimentos luxuosos que Eduardo certamente esperaria que frequentassem. À noite, dividiam a cama king size mantendo a distância acordada, mas a atmosfera entre eles tornava-se gradualmente mais relaxada. Às vezes, Rafael acordava e encontrava Isabela dormindo pacificamente a seu lado, o rosto sereno, livre das preocupações que pareciam acompanhá-la durante o dia. Na véspera do retorno a Recife, decidiram fazer um passeio de barco ao redor da ilha. O céu estava limpo, com apenas algumas nuvens adornando o horizonte, e o mar apresentava um azul quase irreal. Alguma chance de vermos golfinhos? Perguntou Rafael ao guia enquanto ajudava Isabela a subir a bordo. Muito provável, respondeu o homem de pele bronzeada. Os golfinhos rotadores são residentes. Se tivermos sorte, podemos ver até tartarugas. O barco afastou-se da praia, cortando as águas calmas. Isabela sentou-se na proa, o rosto voltado para a brisa marinha, os cabelos esvoaçando livremente. Havia algo tão genuíno nela naquele momento que Rafael sentiu um impulso quase irresistível de se aproximar. Posso? Perguntou, indicando o espaço ao lado dela. Isabela assentiu, ajustando-se para dar lugar a ele. Seus ombros quase se tocavam, e Rafael notou que pela primeira vez ela não se afastou instintivamente. Vou sentir falta disso, comentou ela, olhando para a ilha que diminuía a distância. Da ilha? Da sensação de
liberdade. De ser apenas Isabela, não a filha de Eduardo Almeida ou a esposa de Rafael Mendonça. As palavras tocaram algo em Rafael. Ele também sentia o peso das expectativas, dos papéis que precisava desempenhar. Entendo o que quer dizer. Aqui, somos apenas duas pessoas anônimas. Ela virou-se para encará-lo, os olhos refletindo o azul do mar. Quando voltarmos, as coisas serão diferentes, não serão? A pergunta carregava múltiplos significados, e Rafael sabia que a resposta precisava ser cuidadosa. Algumas coisas sim. Teremos que voltar às nossas rotinas, lidar com as expectativas da sociedade, com seu pai. Ele fez uma pausa. Mas outras coisas podem permanecer como estão agora, se quisermos, esta compreensão que construímos. Eu gostaria disso, respondeu ela suavemente. Naquele momento, um grupo de golfinhos surgiu na água próxima ao barco, saltando e mergulhando em uma dança sincronizada. Isabela soltou uma exclamação de alegria, um som tão genuíno e espontâneo que Rafael não pôde deixar de sorrir. São lindos, ela disse, os olhos brilhando de excitação. Sem pensar, Rafael passou o braço ao redor dos ombros dela, um gesto protetor e carinhoso. Surpreendentemente, Isabela não se afastou. Ao contrário, após um momento de tensão quase imperceptível, ela relaxou contra ele, aceitando o contato. Permaneceram assim, observando os golfinhos, o barco balançando suavemente nas ondas. Era um momento perfeito em sua simplicidade, o tipo de momento que nenhum dos dois havia imaginado quando assinaram os papéis do casamento arranjado. Quando o passeio terminou e retornaram à praia, algo havia mudado entre eles. Era sutil, indefinível, mas inegavelmente presente, como se uma barreira invisível tivesse sido removida. No chalé, preparando-se para sua última noite em Fernando de Noronha, Isabela parecia pensativa enquanto arrumava algumas roupas na mala. Rafael, chamou ela de repente, sua voz hesitante. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ele, interrompendo o que fazia. Você... Ela hesitou, as mãos ocupadas com uma dobra perfeitamente desnecessária em uma camiseta. Você sente falta dos seus relacionamentos anteriores? Da intimidade? A pergunta surpreendeu Rafael, que ponderou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, não tive muitos relacionamentos significativos. Sempre coloquei o trabalho em primeiro lugar, especialmente depois que meu pai adoeceu. Houve pessoas, claro, mas ele deu de ombros. Nada que tenha deixado saudades profundas. Isabela assentiu, digerindo a informação. E agora? Estar em um casamento sem esse aspecto. É difícil para você? Rafael aproximou-se, mantendo ainda uma distância respeitosa. Isabela, quando concordei com este casamento, aceitei todas as suas condições. Não tenho expectativas além do que você estiver confortável em oferecer. Ela levantou o olhar, seus olhos encontrando os dele. E se eu quisesse mudar algumas dessas condições? O coração de Rafael acelerou, mas ele manteve a expressão controlada. Nesse caso, conversaríamos sobre isso, no seu ritmo, com seus termos. Isabela respirou fundo, como se reunisse coragem. Estes dias aqui mudaram algo para mim. A maneira como te vejo, como vejo esse casamento. Ela deu um passo em direção a ele, eliminando parte da distância entre eles. Você tem sido paciente, respeitoso, diferente de qualquer homem que conheci antes. É o mínimo que qualquer pessoa decente faria, respondeu Rafael, sentindo-se simultaneamente lisonjeado e desconfortável com o elogio por algo que considerava básico. Não, contestou Isabela com surpreendente firmeza. Não é. Acredite em mim. Ela fez uma pausa. Esta noite, eu gostaria de tentar. De verdade. Se você quiser também. O significado de suas palavras era claro, e Rafael sentiu uma mistura de emoções. Surpresa, desejo, mas também preocupação. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada de forma alguma. Isabela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Estou certa. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente certa de algo. Naquela noite, sob o céu estrelado de Fernando de Noronha, Rafael e Isabela compartilharam sua primeira verdadeira intimidade como casal. Foi uma experiência marcada pela ternura e paciência, pelo respeito mútuo e pela descoberta. Para Isabela, era um território completamente novo. Para Rafael,
Era como aprender novamente através dos olhos dela. Depois, deitados lado a lado, as respirações gradualmente retornando ao normal, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era o silêncio constrangido dos primeiros dias, mas algo mais profundo, mais significativo. "Você está bem?" perguntou Rafael suavemente, acariciando os cabelos dela. Isabela assentiu, aconchegando-se contra ele. "Melhor do que imaginei que seria possível." Aquelas simples palavras carregavam um peso enorme, a confiança que ela havia depositado nele, a barreira que haviam superado juntos. "Obrigado", disse Rafael, beijando-lhe a testa. "Pelo quê?" "Por confiar em mim." Ela olhou para ele na penumbra do quarto, seus olhos brilhantes na luz suave do luar que entrava pela janela. "Acho que estou começando a entender o que minha mãe queria dizer." "Sobre o quê?" "Sobre o coração às vezes nos levar por caminhos inesperados." Na manhã seguinte, preparando-se para retornar a Recife, o clima entre eles era diferente. Havia uma nova intimidade em gestos simples, um toque casual no braço, um sorriso compartilhado, olhares que agora carregavam significados mais profundos. Enquanto o avião decolava da pequena pista de Fernando de Noronha, Isabela segurou a mão de Rafael, entrelaçando seus dedos aos dele. "Tenho medo", confessou ela em voz baixa. "Do quê?" "De voltarmos a Recife e tudo isso, toda essa conexão, desaparecer sob o peso das expectativas, das obrigações, da presença do meu pai." Rafael apertou sua mão gentilmente. "Não vou deixar que isso aconteça." "Como pode ter certeza?" "Porque o que aconteceu entre nós nesses dias foi real, Isabela. Não fazia parte do acordo. Não estava nos contratos. Foi algo que construímos juntos, da nossa maneira." Ela estudou seu rosto, como se procurasse confirmação de suas palavras. "Meu pai vai esperar que assumamos o papel de casal perfeito agora. Então vamos dar a ele o que ele espera, em público. Mas em particular continuaremos a construir o que começamos aqui, no nosso ritmo, do nosso jeito." O sorriso que Isabela ofereceu em resposta era tão radiante quanto o sol que brilhava sobre as nuvens, enquanto voavam de volta para o continente. Aquele casamento, que começara como um acordo comercial frio entre dois estranhos, havia se transformado em algo que nenhum deles havia previsto. Não era amor, ainda não, talvez, mas era respeito, compreensão e, acima de tudo, a promessa de um futuro que agora parecia muito mais brilhante do que quando haviam trocado votos sem significado perante 200 convidados em um mosteiro histórico. O avião cruzava o céu em direção a Recife, levando com ele duas pessoas diferentes daquelas que haviam partido dias antes. O que o futuro reservava para Rafael e Isabela ainda era incerto, mas uma coisa era clara: não estavam mais sozinhos em suas jornadas. E para duas pessoas que haviam se sentido solitárias por tanto tempo, mesmo cercadas por outras, essa era talvez a descoberta mais preciosa de todas. Sua história estava apenas começando.